Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, tem muitas coisas para falar nesse vídeo de hoje. Eu tenho um vídeo também onde um cara ele descobre a traição da esposa, ele junta prints das conversas e fotos com o amante, um colega de trabalho, e ele foi bem cirúrgico. Ele sabia o nome do rapaz, então fez uma das perguntas, tipo, qual um nome com a letra B? Aí ela pegou, o primeiro nome que veio à mente dela foi Bruno. Aí ele falou, Bruno? Não é nome do seu colega de trabalho? Ela toda assustada. É como você sabia disso? Não, é porque ele curte direto as suas fotos. Aí ela quis desconversar para continuar o jogo. Aí ele pergunta outras coisas para ela e no final ele pergunta se ela o ama. Aí ele vai e mostra as fotos e as coisas. Ela sai desesperada atrás dele. Para o amante, numa das perguntas que ele fez, porque ela dizia que a parte mais bonita do corpo dela eram os olhos. Para o marido ela falava isso. Para o amante ela dizia que era a boca. Por que ela dizia que era a boca? Porque é sensual. A boca é mais sensual do que os olhos. Então ela tinha aquele desejo carnal pelo amante e o marido, coitado. Mas descobriu, vocês vão ver esse vídeo daqui a pouquinho. Eu vou falar alguns casos rápidos de traição e eu vou abordar um assunto aqui, espero que vocês compreendam, que é com total respeito, tá? Mas eu tenho que falar sobre isso. Quando a gente gosta, por exemplo, de mulher, a gente deseja mulher, a gente se apaixona por mulher, a gente ama mulher. Então a gente que gosta de mulher se atrai por mulheres. As pessoas que se atraem por homens, independente de serem homens ou mulheres, têm esse direito de desejar se atrair por quem quiserem, correto? Vocês concordam comigo, não é? Então eu imagino que uma pessoa que viva dentro do armário, se escondendo, escondendo seus desejos, escondendo o que realmente é, porque isso é a essência da pessoa. Então eu sugiro para vocês, eu estou falando isso por causa do caso que eu vou falar aqui para vocês, o primeiro. Porque eu acho que é muito torturante você viver uma vida enganosa, de mentiras. Eu acho que as pessoas deveriam ser sinceras e não misturar as coisas que não sejam adequadas. Eu vou explicar direitinho para vocês. Esse caso foi relatado pelo Eduardo. Ele tinha uma noiva da igreja, ele também é da igreja. As famílias de ambos eram da igreja. E essa noiva dele tinha aquelas amigas inseparáveis. Aí ele conta que isso é normal, não é? Você ter amigas e amigos, não é? Os homens tendo mais amigos e as mulheres tendo mais amigas, que era bem normal. Nunca passou nada pela cabeça dele. Mas um dia ele percebeu que eram geralmente três amigas, a noiva dele e mais duas outras amigas, que uma delas se afastou. Ele percebeu isso, mas elas alegaram que se desentenderam. Passou mais ou menos um ano desse caso. Essa garota que se afastou se abriu com a irmã dela e disse o motivo do afastamento. E vocês não vão acreditar. O motivo do afastamento foi que elas, as meninas, tinham interesse, desejo em casar virgens. Elas queriam casar-se virgens. Esse era o desejo delas. Mas elas também tinham necessidades de experimentar o prazer. Elas queriam se tocar, elas queriam sentir o prazer, o orgasmo. Então elas combinaram, as três, de fazerem as coisas que elas poderiam fazer sem perder a virgindade. Essa menina ficou algum tempo, mas acabou tendo um peso na consciência, porque as três tinham namorados. Inclusive, uma das que tinha namorado, depois se tornou noiva desse Eduardo que conta o relato, né? Aí ela desabafou com a irmã, contou tudo para a irmã,
E disse que as duas amigas continuam tendo essa relação até hoje. Presta atenção, gente. E tem um detalhe. A noiva do rapaz, ela não poderia dormir na casa das amigas, porque ambas as amigas tinham vários irmãos. Então os pais proibiam, porque tinham outros rapazes da mesma idade, não é? Então as meninas, quando começaram a fazer essas coisas, elas dormiam na casa dessa garota que era a noiva do Eduardo. Então elas passavam a madrugada inteira namorando, se curtindo, se beijando, se esfregando, fazendo as coisas que vocês estão imaginando aí. E, gente, não se enganem, isso é bem comum, tá? Sabe por quê? Porque para a mulher, essa coisa delas brincarem, na cabeça delas, é menos do que um homem com outro homem, porque elas acham que elas não vão deixar de ser mulheres se elas fizerem isso. Um homem hétero, a gente pensa o seguinte, pô, para aí, eu vou fazer esse trem aí, eu vou virar outra coisa que eu não sou. E sem contar que um homem hétero, ele não se atrai por outro homem. Ele não olha, é a mesma coisa dele tá vendo nada. Uma porta, ele não vai se atrair. Aqueles caras que se atraem, desejam, aí já são outros 500, não é? Mas eu também não estou aqui para julgar. O que eu acho que as pessoas deveriam sair do armário e vivam suas vidas. Eu não acho compatível uma pessoa que faz certos tipos de coisas viverem dentro da igreja. Porque se está na Bíblia que certas coisas são consideradas pecado, então se você está dentro da igreja praticando os pecados, você está errado. Então eu sugiro que procure uma religião que aceite o tipo de ideia que você tem de vida. Apesar de que eu sei de igreja de pessoas que são assumidas e vão à igreja, aí pelo menos não estão enganando ninguém, nem mentindo, não é? Estão vivendo a vida delas da forma que elas querem viver. E mais uma vez, não estou aqui julgando, eu só estou dizendo que não finja ser o que você não é. Então o que acontece? Essa garota contou para a irmã ficou indignada, decepcionada com a irmã e com as outras duas. Ela foi até o noivo da garota, o Eduardo, e contou tudo. Aí ele ficou maluco, ele ficou doido. Coincidiu nessa semana que os pais dela iriam sair. Ele pegou, foi até a casa dos pais dela. Antes que os pais saíssem, ele se escondeu. A menina não estava lá, ele se escondeu dentro da casa e ficou quieto. Os pais estavam se preparando para sair, iam levar horas fora de casa. As duas amigas estavam conversando na sala. E nisso os pais saíram. O Eduardo percebeu quando a noiva dele levantou, foi até lá fora ver se os pais haviam saído mesmo, voltou, fechou a porta da sala. E as duas começaram a se beijar na sala. Se beijando e ele escondido na sala, escondido atrás da cortina que tinha na sala. Não davam para ver ele. E ele só ficou com o celular na mão, gravando tudinho. Aí acabou que as duas tiraram a roupa e fizeram ali mesmo no sofá da sala. Ele filmando tudinho. Quando ele se mostrou, dizendo que estava assistindo aquela situação, elas entraram em pânico, começaram a chorar, pedindo perdão, as duas pedindo perdão a ele. E ele pegou e falou assim com elas assim: o que vocês estão fazendo não condiz com o que nós aprendemos, com o que foi ensinado para a gente na igreja. Mas eu desejo sucesso na vida de vocês, que vocês duas sejam felizes no amor que vocês sentem uma pela outra. Eu espero que dê tudo certo para vocês. E ela chorando muito em desespero, ele pegou, saiu, e ela tentando agarrar ele se afastando dela, pedindo para ela não tocar nele, e ele foi embora. Nisso que ele foi embora, ele na mesma hora ligou para os pais de uma e para os pais da noiva e marcou um encontro com eles. Ele pegou, explicou o que estava acontecendo e mandou as imagens para o telefone da mãe de uma e para a mãe da outra. E disse que não mandaria para os pais homens para que eles não vissem a cena.
Então ele deixou que a sogra e a mãe da outra menina vissem o vídeo que ele gravou para não chocar os homens, não é? Aí elas confirmaram o que ele havia falado. Então ele foi se explicar porque estava terminando o relacionamento, mas o sogro dele convenceu ele a voltar até a casa para tomar explicações da filha, não é? Na frente dele. Quando eles voltaram, as duas estavam em pânico, já vestidas, é claro, mas em pânico. Os pais entraram e elas perceberam que já foi descoberto o caso delas. E ele presente também, e o pai perguntou a ela. E detalhe, a mãe era mais preconceituosa, o pai já era um cara mais com a mente mais aberta. E ele dizia o seguinte: por que você não contou pra gente que você era lésbica? Você não iria deixar de ser nossa filha, mas você não poderia ter enganado a nós e nem ao seu noivo. Aí ela falou: não, pai, eu não sou. Aí o pai: como não? Se você se relaciona com uma outra mulher, você é. Não, nós queríamos casar virgens, mas queríamos ter momentos de prazer. Era isso, somente isso. Nós amamos os nossos parceiros, ela e a outra afirmando isso. E está ele parado, o Eduardo horrorizado com aquela coisa. Ele não imaginava um negócio desse nunca na vida dele. E ela disse que ninguém ficaria sabendo. Elas imaginaram que o que vazou a informação foi aquela outra amiga que chegou a participar há algum tempo. Quer dizer, ainda tinha outra ainda. Eram três. Aí o pai falou: não, eu não tenho como concordar com a situação, não tenho como aceitar um negócio desse. Você deveria ter sido sincera, não ter iniciado um relacionamento se você tem outras preferências. Bom, esse caso aí, esse Eduardo seguiu, acabou que ele começou a namorar a irmã da outra garota que tinha denunciado para ele e casou-se com ela, e a namorada dele continuou na igreja, né, se afastaram, né, porque os pais, tanto dela quanto da outra menina, se afastaram. A família da outra menina foi embora para outra cidade. Então ela, na igreja, assistiu o casamento do grande amor da vida dela. E ela manda mensagem para ele até hoje, pedindo perdão, pedindo uma chance de provar o amor que ela tem por ele. Ela nunca mais conseguiu se relacionar com ninguém. Ele acha que foi por culpa, mas algumas pessoas da família dele dizem que ela não casou porque ela está esperando que o casamento dele acabe. Mas ele falou que não tem esse problema não, não tem esse perigo não, porque a esposa dele é maravilhosa e que ele vai continuar casado com a esposa dele e aquela menina do passado ficou no passado. É uma história complicadíssima. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho visto muitos relatos, desabafos, conversas, vídeos de pessoas de igreja que são casadas e traem com um pastor ou com algum irmão da igreja. Pessoas que têm namorados ou namoradas e traem fora da igreja, vai para balada ou vão para balada, não é? Sem as pessoas da igreja saberem, não é? Da situação. Tem pessoas fazendo coisas inadequadas na internet e frequentam a igreja. E esse caso de meninas que dormem nas casas de colegas, tem algumas situações que a gente fica sabendo, que a gente ouve boatos, ouve histórias, vê coisas na internet. É a mesma coisa homens. Muitos homens revelando em grupos de WhatsApp ou na internet, em relatos e desabafos, que se interessam por outros homens. Então eu acho o seguinte: viver dentro do armário, se escondendo, deve ser algo horroroso. Então siga em frente, viva a sua vida. Você tem o livre-arbítrio. Não precisa enganar ninguém, nem a si mesmo. É porque a Deus nenhum de nós engana. Deus sabe de tudo. Então, uma boa sorte para vocês aí que está com um problema desse tipo aí. Bom, é isso que eu posso falar para vocês e com total respeito, tá, gente? Bom, eu vou contar alguns casos rapidinho aqui, mas bem rápidos mesmo. Um é da esposa aqui que estava precisando trabalhar, então ela disse para o marido dela que ela conseguiu um emprego de recepcionista numa boate,
mas dessas que tem striptease, dança e programas, tá? Então ela começou a trabalhar. Eu vi isso num canal de uma amiga que tem aqui, a Priscila, que eu já até coloquei um link do canal dela em um outro vídeo para trás. Se vocês pesquisarem, eu coloquei o link do canal dela, não é? A Priscila, ela lê os relatos das pessoas que enviam para ela, não é? Então essa mulher diz que o filho, num determinado momento, ficou doente, aí ela precisou pegar um empréstimo com o patrão dela. Aí o patrão iria descontar todo mês. E o salário dela ficou pequenininho nos outros meses. Aí o patrão dela foi e ofereceu a ela um outro cargo. Aí ela disse, que cargo? Ah, você faz programa também. Aí ela ficou meio receosa, achando que não, e sei lá o quê, e começou a fazer o programa. Aí ela fazendo programa, e ganhando dinheiro pra caramba, fez uma conta secreta para o marido não saber, porque era muito dinheiro que ela ganhava, e era muito cliente, né, ou muitos clientes, né, vários homens, e ela ganhando muita grana, ela pegou e saiu do emprego. Só que, detalhe, no relato ela falou que ela ainda tinha 3 clientes fixos, coroas, e uns homens lá, dinheirudos, que só queriam sair com ela. Então ela ainda tinha esses 3 clientes ricos, que ela saía tipo assim, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, cada um separado, segundo as palavras dela. E que ela disse que não queria contar para o marido, que ela não queria que o marido soubesse. Bom, eu não julgo ninguém, mas eu recrimino isso. Porque além de trair, ela está mentindo, está enganando. O marido acho que não merece isso, ele não gostaria de saber disso, mas precisa saber. Lembra que eu falei para vocês que a gente não deve enfrentar o pecado? É justamente isso daí. Porque esse não é o primeiro caso de situação assim que eu escuto. Eu já escutei várias que a mulher foi para trabalhar como secretária, limpeza, atendente, recepcionista, e que depois de conviver nesse tipo de ambiente, que ela até descreve que ela viu coisas como recepcionista que ela nem acreditava que existia, você acaba achando aquilo normal. Aí vai chegar um momento, você é uma mulher bonita, vai chegar um momento que homens vão te despertar interesse. Aí você, bom, já estou aqui mesmo, meu marido não vai saber. E ela foi e fez. Então a carne é fraca. Você vai acabar fazendo isso. Teve um outro relato também que eu vi nesse canal, muito legal. Era um casal de dentistas, algo assim, e tinham outros dentistas. Só que nesse dia especial, todos os dentistas foram embora, o marido da outra dentista foi buscar o filho na escola e a mulher ficou com um cliente. Aí todo mundo querendo ir embora e a secretária foi atrás e viu, pegou a dentista batendo virilha com o cliente. Ela filmou tudo e querendo enviar para o marido dela. De alguma forma ela foi, comprou um outro chip e botou num celular velho dela e enviou para esse marido. Aí o que aconteceu? O cara separou, a ex-esposa dele ficou com uma outra clínica que eles tinham, e ele acabou começando um relacionamento justamente com essa secretária. Aí o povo nos comentários julgando que ela não deveria ter separado o casal, deveria ter deixado a dentista traindo o marido. Eu acho que não, eu acho que ela fez certo. E ela contou no relato que ela nunca teve interesse no dentista. Eles sempre trataram ela muito bem. Eles salvaram a vida dela contratando ela porque ela precisava trabalhar. Depois aconteceu dele ficar com ela, porque ela, com pena dele, consolava ele, ficava dando conselho, acalmando ele. Ele se apaixonou por ela e ela por ele. Simples. Eu acho que ela fez certo e boa sorte para o casal. Essa daqui é uma também muito comum, que eu já conheci, inclusive, pessoas que passaram por isso. O cara era casado, muito trabalhador. Um dia ele chegou em casa cedo, pegou a mulher dele com um cara na cama e ela dizendo que era amigo. Amigos que ficam pelados. Né? Interessante isso. Aí ele separou dela, achou que nunca mais iria casar.
Aí ele passou a frequentar uma dessas boates, né, que tem mulheres de programa, e acabou conhecendo uma lá e sempre ficava só com ela. Todas as vezes que ele ia lá, era só com ela. E acabaram se envolvendo. Tanto ela se apaixonou por ele, como ele por ela. Só que num determinado dia, quando ele voltou, ele chegou lá e eles avisaram que ela tinha ido embora, que ela desistiu dessa vida, que ela não aguentava mais, porque ela não queria mais se relacionar com outros homens e foi embora. Ele do Rio, ela do estado de Minas. Com as amigas dela, ele pegou o endereço dela e viajou para a cidade dela. Quando ele chegou lá, ele encontrou a família numa casinha simples, eram bem pobres. Aí ele chegou, ela viu ele, ficou toda feliz, veio abraçar ele, chorando. Aí ele falou, por que você não me avisou? Ah, você ia querer assumir uma mulher da vida? Aí ele falou assim, a minha ex, que eu peguei na casa dos pais, ela me tratou de uma forma que foi pior do que qualquer mulher da vida. Mas agora eu vou entrar na casa dos seus pais e vou pedir a sua mão em casamento. Ele entrou, foi lá e pediu a mão dela aos pais dela. E isso já tem 25 anos que os dois são casados. E detalhe, nunca traiu. Nem ele a ela, nem ela a ele. Quer dizer, isso significa que em todos os lugares existem pessoas boas, honestas e aquelas pessoas ruins e desonestas. É simples assim. Então a gente não pode nunca generalizar as coisas, porque existem todos os tipos de pessoas em todos os ambientes. Essa daqui é uma outra bem sinistra. A esposa não teve filhos com o marido, ele tratava muito bem ela. Ela, pelo contrário, vivia tratando ele mal, começou a trair ele com vários ex dela. Num determinado momento, ele conseguiu juntar provas das várias traições dela, e juntou em vídeos, conversas, bate-papos nas redes sociais, e ele fez um dossiê. Só que detalhe, ela, como queria separar dele, começou a infernizar a vida dele. Denunciou falsos crimes dele para a polícia, fez ele perder o emprego, colocou toda a família dele e os conhecidos dele contra ele, fez um inferno. Para quê? Para justificar ela sair do relacionamento. Só que eles não haviam se desquitado ainda, não teve ainda a separação, mas ela já estava morando com um amante e engravidou. Aí detalhe, nessa de engravidar desse amante, que com ele ela evitava, ela tomava remédio, usava proteção, mas engravidou do amante. Só que num dia eles foram a uma festa, beberam demais e o amante voltou dirigindo e acabou acontecendo um acidente, morrendo os três, né? Ela, o bebê dela e o amante dela. As pessoas, quando viram esse marido que foi traído falando que não teve remorso nenhum, que ele acha que o karma puniu ela de uma forma merecida, todo mundo ficou julgando ele de cruel. Quer dizer, eu acho que ele foi um pouco cruel, sim, mas a ex-esposa dele não foi cruel também, não, quando fez o que fez com ele, tudo que fez com ele. Quer dizer, então eu acho que ela teve o karma dela, o amante teve o karma. O inocente era o bebê, uma pena que tenha morrido, não é? Só que o marido traído sofreu também, teve a sua punição também, ele foi enganado. E mesmo ele mostrando os vídeos das várias traições dela, ninguém foi a favor dele. Então ele também foi torturado. E a gente não sabe o que aconteceu depois, porque o relato acabou, mas ele pode estar sofrendo até hoje, pode ser uma pessoa infeliz até hoje. Isso significa que o karma, muitas das vezes, vem para vários lados, até para a vítima, porque às vezes a vítima tem alguma culpa também de algo que fez também. Às vezes essa vítima que a gente escuta nos relatos, por algum momento também já traiu. Então, é por isso que a gente não pode dizer que é somente um lado que tem culpa. As nossas ações como parceiro também fazem com que a outra pessoa se distancie da gente.
É claro que isso tudo tem a ver também com o caráter, porque a pessoa de bom caráter, ela vai dizer para outra pessoa, olha, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso, vai me afastar. Ou você, desde o início, fala, olha, eu não gosto que faça esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Enquanto vocês estão namorando, vocês têm que falar isso, o que vocês não aceitam num relacionamento, para preparar a outra pessoa, para outra pessoa ver se ela concorda ou não com as suas exigências, com as suas vontades. E ela também vai falar as coisas dela para você. E você vai avaliar se tem como vocês viverem juntos, se são compatíveis. É com conversa. Vocês vão entrar num consenso ali, num equilíbrio de pensamentos, porque ao se casarem é uma mente só, é um só coração, vocês se tornam um. É simples assim. Então agora nós vamos ver o caso do marido que conseguiu descobrir a traição da esposa dele. Eu vou colocar para vocês um vídeo aí e nós vamos ver juntos. Ele fez um joguinho, uma dinâmica para desmascarar a traição de sua esposa. Ele vai dando dinheiro, perguntando coisas a ela. Aí ele pergunta assim a ela, mais ou menos, um nome com a letra B. Aí ela fala, Bruno. Aí ele diz o seguinte, Bruno não é seu amigo do trabalho? Aí ela toda desconcertada, porque, veja bem, quando a pessoa trai, ela lembra do nome da pessoa. Como ele sabia o nome do cara, ele foi logo e jogou a letra do nome do cara. É o primeiro nome que vem na mente da pessoa que está traindo. Então ela logo lembrou do Bruno. Aí ela, como você sabe? Aí ele disfarçou dizendo que via, que ele curtia todas as fotos dela nas redes sociais. Aí ela toda envergonhada, vamos mudar de papo, vamos continuar com o joguinho. Aí ele foi, falando em dinheiro, e perguntou se ela o amava. Aí ela disse, claro que sim, claro que eu te amo. Aí ele, tem certeza? Só que ele estava com os prints e fotos dela com o cara e mostrou para ela isso, as fotos. Aí ela ficou toda paralisada, sem noção. Aí levantou querendo ir atrás dele para se explicar, não é? Aí o vídeo é cortado. Eu acredito que esse cara terminou com ela, não é? Assim espero, porque se ele perdoar, ele vai continuar sendo traído. Aí realmente ele vai ser um corno eternamente. Eu estou aqui com os fones de Wi-Fi que a minha filha me deu de presente para eu poder escutar esse vídeo enquanto vocês aí também escutam e assistem. Vamos lá. Tem um pedaço que ele fala o seguinte, ele pergunta qual a parte do corpo dela que ela mais gosta. Para o amante, ela disse que é a boca. Para ele, ela disse que são os olhos. Tá vendo a diferença? Vamos acompanhar esse vídeo. Mas tá gostando, amor, do jogo? Tô. Tá divertido? Uhum. Então tá. Ó, Ai, eu tia. quero agora que você me responda um nome com a letra B. Bruno. Bruno? Mas Bruno é um amigo do seu trabalho? Como que você sabe? Ele não para de seguir, de curtir suas fotos na rede social. Só arrisquei mesmo o palpite. Ah, não, amor, para. Vamos voltar pro jogo? Próxima pergunta, vai. Então tá bom. Vai lá, toma aí o dinheiro aí pra você. Agora o quanto você já tem aí? Eu já tenho 400 reais. Você tá gostando? É muito divertido. Então agora é a última pergunta que eu tenho pra você, tá? Uhum. E aí você precisa ser muito sincero no que você vai falar pra Aí mim. ganha o resto. Aí você ganha o resto. Fica com 500 reais. Dá pra você fazer muita coisa com 500 reais, não dá? Acho que tô cuidando de mim. Então tá bom. A pergunta é a seguinte. Você me ama? Que pergunta? Claro que eu te amo. Você me ama mesmo? Amor, eu te amo. Resposta errada. Olha aí. Agora fica aí, seu amigo,
seu dinheiro, que só sou sem vergonhice. Não, volta aqui! Bom, gente, esse vídeo aqui não foi com a intenção de ofender a ninguém. Mas os conselhos que eu dou para vocês aqui é muito simples. Não tem como a gente enganar a Deus. Não tem como. E toda mentira tem pernas curtas. Na Bíblia fala quem é o pai da mentira. E mentiroso é aquele que filho dele é. Então tenham muito cuidado com mentiras, com omissões, com traições, com coisas erradas. Essas coisas atraem maldição para a gente, porque quem pratica coisas contrárias à vontade de Deus são amaldiçoadas, são tratadas como inimigas. E eu não desejo isso para ninguém. Sejam verdadeiras, respeitem, aproveitem o livre-arbítrio que vocês têm e sejam verdadeiras, porque eu tenho certeza que Deus tem piedade, caso alguém cometa algo contraditório, mas que pelo menos seja verdadeiro. A pessoa não esconde, não tenta passar outra imagem. É só isso que eu estou dizendo para vocês. Se puder, inscreva-se aí no nosso canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.